Fala conosco através, Senhor, da Tua palavra. Nos fortaleça, renove a nossa fé, as nossas forças, a nossa esperança, meu Pai. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Amém? Há momentos na vida que nós somos surpreendidos por uma tempestade, uma mudança brusca, repentina, de repente acontece, ela nos sobrevém. Ninguém está livre de passar por uma tempestade. Ninguém está livre. E aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse? Pois que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem. Você vê que os discípulos, eles não reagiram bem diante daquela tempestade. O que isso nos ensina? Que a nossa reação diante da tempestade, dos problemas da vida, porque eles virão, não pode ser uma reação de incredulidade, uma reação de medo, de pânico, não. O que Jesus, o que Deus espera de nós, é uma reação de fé, é uma reação de confiança. Até porque eles estavam debaixo de uma palavra. Qual era a palavra? Vamos para a outra margem do rio. Quer dizer, eles estavam debaixo de uma palavra ou de uma promessa. Jesus havia dito: nós vamos chegar do outro lado. E o que isso significa? Que quando você tem a palavra de Deus, nós temos uma garantia, porque o único que garante, o único que fala e não tem como falhar no que prometeu é quem? É Deus. Muitas pessoas falharam com você.
Nós também já falhamos com pessoas. Quantas vezes você prometeu, você falou, garantiu, mas não conseguiu cumprir? Talvez não porque você não quis, mas porque você não teve condições. Mas Deus é diferente de nós. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, para voltar atrás daquilo que falou. Então havia uma palavra. Qual era a palavra? Nós vamos chegar na outra margem. E se ele falou, não tinha nada que pudesse impedir isso. Nenhuma tempestade, nenhum vento contrário, nenhuma circunstância, nenhuma situação poderia impedir. E isso acontece quando você está debaixo da palavra dele. Por exemplo, existem pessoas aqui que Deus quer conduzi-la a outra margem. Deus quer conduzi-la a uma outra situação, a outro patamar. Há pessoas que Deus quer movê-la de um lugar para outro, mesmo aquelas que muitas vezes estão confortáveis aonde estão abençoadas, mas Deus quer fazer na vida delas algo muito maior e melhor. E se ele prometeu, e se você está debaixo da palavra, é impossível que isso não aconteça. Por mais que venha a tempestade, por mais que se levante o vento, e muitas vezes vai se levantar, porque entenda, existem tempestades que são provocadas pela força das circunstâncias. Elas se levantam. Tem tempestades que são provocadas por Deus, como no caso de Jonas. Nós vemos ali, Jonas, ele desobedeceu a Deus. Pela desobediência dele, Deus fez com que viesse uma grande tempestade. Agora, existem tempestades que são provocadas por Deus? Sim, mas existem tempestades que são provocadas também pelo diabo. Porque entenda, as pessoas tratam o diabo como se ele não fosse diabo, como se ele não tivesse força. E o diabo tem força para colocar uma pessoa doente em cima de uma cama. O diabo tem força para colocar uma pessoa doente em cima de uma cama, depressiva. O diabo tem força para levantar um vento, uma tempestade, para criar uma situação. E isso nós vemos claramente quando nós olhamos para a situação de Jó, que o diabo fez com que viesse um vento forte, derrubou a casa aonde os filhos de Jó estavam e eles morreram. Então o diabo tem força sim para levantar uma tempestade na sua vida. Mas entenda, se você está debaixo da palavra, toda tempestade que o diabo levantar na tua vida, você pode ter certeza que se você usar a fé e a autoridade em nome de Jesus, essa tempestade vai ser repreendida. Que toda tempestade que não foi Deus que mandou, ele repreende, ele acalma. Amém? E ele vai acalmar essa tempestade que se levantou na sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que se levantou contra você, mas eu sei de uma coisa: ela não pode com você, ela não pode matar, não existe
nenhuma tempestade que pode matar a palavra de Deus. Não existe nenhuma tempestade que pode matar uma promessa de Deus. Se Deus falou, pode vir a tempestade que vier, mas você vai chegar aonde Deus deu destino. Você pode ter certeza disso. Você vê que o diabo, ele tenta. O apóstolo Paulo, ele diz que ele mesmo foi barrado, não uma, mas 2 vezes por Satanás, que o impediu de chegar ao destino. 2 vezes. Então você vê que às vezes o diabo cria situações para quê? Para barrar, para impedir, para desanimar, para atrasar a vida de uma pessoa. Mas quando você permanece crendo na palavra, quando você permanece confiando na palavra, quando você permanece na obediência, quando você permanece debaixo da promessa, debaixo da palavra, a palavra ela vai se cumprir na sua vida e não tem nada, não existe nada que possa impedir essa palavra de se cumprir, essa promessa de se cumprir. Amém? Agora, nós temos que ter a consciência de quem está no barco da nossa vida. Quem estava no barco? Jesus. Você vê que, ao que me parece, os discípulos, e aí nós temos que aprender com isso, porque qual é o propósito de Deus para a sua, para a minha vida? Nós temos que crescer com Ele, nós temos que amadurecer com Ele, nós temos que evoluir com Ele. Nós não podemos ser crianças na fé. Nós não podemos estar andando com Deus o tempo todo sem saber quem Ele é. Nós não podemos estar dentro da igreja sem conhecer a quem? A Deus. Não podemos. Você vê que os discípulos passaram tanto tempo com Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus fazer maravilhas, viram Jesus operar milagres extraordinários, mas diante da tempestade eles tiveram o quê? Medo, incredulidade. Jesus não se agradou disso. Jesus, pelo contrário, Jesus repreendeu eles, dizendo assim: cadê a fé de vocês? Desapareceu? Porque você sabe que tem pessoas que a fé dela só aparece quando tudo está dando certo. Quando algo dá errado, a fé dela o quê? A fé dela some, a fé dela desaparece. Jesus repreendeu a falta de fé deles e a falta de consciência de quem estava com eles no barco. Porque como é que o barco ia afundar com Jesus dentro? Tem cabimento? Como é que o barco ia afundar com o Filho de Deus dentro dele? Era impossível. Quem convidou Jesus para o barco da sua vida? Faz assim: Jesus está no barco da tua vida? Não está? Então convida. Porque se você não convidar, teu barco vai afundar. Porque as ondas da vida vão vir e vão bater forte. O vento vai soprar contrário e vai soprar forte. Mas se Jesus está no barco porque você convidou, fique tranquilo. Porque se Ele está no barco, o barco não afunda. Jesus está no barco da tua vida, você convidou Ele para a tua vida. Se Ele está no barco da tua vida, pode vir a tempestade que vier, pode soprar o vento que for, seu barco vai chegar aonde ele tem que chegar. Amém?